que te fez pedir para sua própria mãe sair da sua casa? Desde que me mudei para o meu apartamento, o primeiro só meu após anos de vida compartilhada, passei a perceber o quanto minha mãe estava invadindo meus limites. Presenteou cada canto das minhas reuniões semanais com piadas sobre meu jejum matinal, mesmo sabendo que não como café da manhã. E ela não parava por aí. Ela cozinhava para mim, mesmo quando reiteradamente dizia que não queria. A manhã que deveria ser silenciosa e tranquila virava palco de críticas sobre minha preguiça por não querer café. Quando implorei de novo, que respeitasse meu espaço, ouvi, é só um café da manhã, logo vai mudar de ideia. Até que um dia, já cansado de tentar explicar que meu limite ali era tão legítimo quanto qualquer outra escolha minha, resolvi agir. Peguei as poucas coisas que ela havia trazido e levei até a casa da minha irmã. Avisei o porteiro que aquela era a última vez que ela estaria ali sem ser convidada. Aquilo devastou meus nervos, mas, pela primeira vez, senti paz. Alguns me chamaram de cruel, outros entenderam que, mesmo sendo minha mãe, ela estava ultrapassando limites que se construíram com luta. E eu fiquei me perguntando, será que eu fui errado por escolher meu espaço acima de tudo? Desde pequeno, eu já tinha uma relação complicada com minha mãe. Cresci ouvindo que ela sempre sabia o que era melhor para mim. Isso soava bonito no começo, mas com o tempo virou uma prisão invisível. Lembro de quando tinha uns 12 anos e disse que queria aprender a tocar guitarra. Na semana seguinte, encontrei a sala tomada por livros de piano, partituras e um teclado que ela comprou sem me perguntar nada. Piano é mais clássico, tem mais futuro, ela disse com aquele sorriso que parecia amável, mas que carregava a certeza de que não importava o que eu quisesse. Foram anos de pequenas batalhas. Quando quis escolher minha própria roupa, ela dizia que eu ainda não entendia de estilo. Quando tentei cozinhar algo simples, ela me tirava da cozinha e assumia o controle. Até nos meus namoros, ela tinha comentários sutis, mas afiados, sobre como eu deveria agir ou com quem deveria estar. Eu cresci acreditando que não tinha voz, que minhas preferências eram só caprichos temporários e que, no fim, quem decidia minha vida era ela. Quando finalmente me mudei para meu próprio apartamento, achei que tudo mudaria. Imaginei que a distância física seria suficiente para criar o espaço que eu sempre desejei. Mas foi exatamente o contrário. Era como se a independência tivesse atiçado nela uma necessidade ainda maior de controlar. No primeiro mês, ela apareceu quase todos os dias. Às vezes trazia compras, outras vezes simplesmente entrava no meu apartamento com a desculpa de só estar passando por perto. E eu, no começo, aceitei, achando que era excesso de zelo. Só que esse zelo foi virando sufoco. Minha casa já não parecia minha. Eu acordava e tinha o cheiro de café sendo feito na cozinha, um cheiro que eu detesto, porque nunca fui de comer de manhã. Eu dizia, mãe, não precisa, eu não como café da manhã. E ela respondia rindo, ainda vai mudar de ideia. Esse vai mudar de ideia era como um fantasma do meu passado, um lembrete de todas as vezes que minhas vontades foram ignoradas. Eu comecei a perder a paciência. As manhãs eram o pior momento do meu dia. Antes mesmo de trabalhar, já estava irritado, porque ela transformava o espaço em que eu deveria ter paz em um campo de guerra silenciosa. E o pior é que, quando reclamava, ela fazia cara de ofendida, como se eu fosse o ingrato da história. Com o passar das semanas, aquilo foi se tornando insuportável. Eu chegava do trabalho e encontrava a mesa posta, como se fosse um convidado permanente na minha própria casa. Eu dizia que não precisava, que já tinha planejado outra coisa para comer, mas ela simplesmente retrucava, quem reclama de comida feita com carinho? O problema é que não era carinho, era controle disfarçado de afeto. Uma das vezes que mais me marcaram foi quando eu estava com um amigo em casa. Estávamos jogando videogame e minha mãe simplesmente apareceu sem avisar, com sacolas de supermercado. Ela entrou, foi direto para a cozinha e começou a preparar comida, como se fosse a dona do lugar. Meu amigo, tentando ser educado, comentou, nossa, sua mãe é gente boa demais, hein? E eu só consegui forçar um sorriso, porque por dentro eu estava em frangalhos. Eu não queria que ele visse, mas aquilo não era gentileza, era uma invasão. E não era só a comida ou a presença constante. Eram os comentários. Cada detalhe da minha vida virava alvo. Uma vez, ela entrou no meu quarto e olhou para a estante de livros que eu estava montando. Sem pensar duas vezes, disse, nossa, você sempre escolhe essas coisas esquisitas para ler. Quando vai investir em algo mais útil? Eu senti meu sangue ferver. Eram meus livros, meu espaço, minhas escolhas. Mas de novo, lá estava ela, como se tivesse o direito de opinar sobre tudo. O estupim veio num domingo. Eu tinha planejado um dia inteiro só para mim, descansar, assistir minhas séries, finalmente, cozinhar algo que eu queria experimentar. Acordei animado, mas quando saí do quarto, encontrei a cozinha ocupada. Panelas fervendo, cheiro forte de café e ovos fritando. Minha mãe estava lá, cantando baixinho enquanto arrumava a mesa. Eu respirei fundo e tentei manter a calma. Mãe, eu já falei que não quero café da manhã. Hoje, especialmente, eu ia cozinhar outra coisa. Você podia ter me avisado. Ela nem olhou para mim. Só disse, filho, você não sabe o que está perdendo. Um bom café da manhã muda o humor do dia. Senta aí que eu já termino. Foi como se todas as vezes que tive minha voz calada ao longo da vida se reunissem naquele instante. Eu senti que não tinha controle nem do meu próprio lar. Meu coração disparou. Eu me aproximei e disse, mais firme, mãe, chega. Eu não quero. Você precisa respeitar isso. Ela finalmente parou, me encarou e soltou, você é tão ingrato. Eu acordo cedo, preparo tudo, e você trata como se fosse um incômodo. Que tipo de filho faz isso? Eu tremi de raiva. Aquela frase me atingiu em cheio porque era a mesma tática emocional de sempre, inverter a situação, me fazer sentir culpado por querer apenas o básico, respeito. Naquele momento, eu sabia que precisava tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu fiquei parado por alguns segundos, encarando aquela cena, minha mãe, com a frigideira na mão, me olhando como se eu fosse o vilão da história. O cheiro de café, que eu já odiava, parecia ainda mais enjoativo. Eu sentia um nó na garganta, mas dessa vez não era de tristeza, era de raiva acumulada.
Eu sabia que, se não colocasse um basta ali, aquilo nunca teria fim. Então eu respirei fundo e soltei: Mãe, você precisa entender que essa é a minha casa, não a sua. Eu já não sou criança, não preciso que ninguém decida por mim. Eu quero o direito de errar, de comer mal, de não tomar café da manhã, de escolher os livros que quiser. Se você não consegue respeitar isso, então não pode continuar vindo aqui assim. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ela ficou parada, como se não tivesse processado minhas palavras. Depois, largou a frigideira na pia com força e disse: Você acha que vai se dar bem sem mim? Quem sempre esteve aqui fui eu. Quando todos viraram as costas, fui eu quem ficou. E é assim que você me paga. Essa frase foi como um soco no estômago, porque ela estava certa em parte. Ela realmente sempre esteve presente. Só que o problema era justamente esse: ela nunca soube estar de outra forma além do controle. O amor dela vinha sempre com uma coleira invisível. Eu tentei explicar: Mãe, não é questão de gratidão. Eu sou grato, sim, por tudo o que fez. Mas não quero viver a minha vida como uma extensão da sua. Preciso de espaço, preciso ser eu mesmo. Ela começou a chorar. Mas não eram lágrimas silenciosas, eram soluços altos, quase teatrais, que preenchiam o apartamento inteiro. Era como se quisesse que os vizinhos ouvissem, como se quisesse provar ao mundo que eu era o filho cruel que a fazia sofrer. Eu senti meu peito apertar, mas não cedi. Pela primeira vez, eu me mantive firme. Ela pegou a bolsa, ainda chorando, e saiu batendo a porta. O eco daquela batida ficou gravado na minha cabeça. E foi nesse dia que eu percebi que algo tinha mudado para sempre. Nos dias seguintes, ela tentou me ligar inúmeras vezes. Primeiro com mensagens carinhosas: Filho, sei que você estava nervoso, mas vamos conversar. Depois, com culpa: Não acredito que você vai me tratar assim depois de tudo que fiz. E, por fim, com raiva: Você não passa de um ingrato, um egoísta. Eu li todas, mas não respondi. Cada palavra dela era uma armadilha emocional. Se eu cedesse uma vez, estaria de volta ao mesmo ciclo que me prendeu a vida inteira. Eu precisava ser forte. Só que ser forte não significa que foi fácil. Eu me vi sozinho, lidando com uma mistura de alívio e culpa. Alívio porque finalmente tinha imposto limites. Culpa porque, apesar de tudo, era minha mãe. A pessoa que me deu a vida, que me cuidou em tantos momentos, mas que nunca soube amar sem sufocar. Essa ambiguidade me corroía. Havia noites em que eu me perguntava se tinha exagerado, se poderia ter encontrado outra forma de lidar com a situação. Mas então eu lembrava de cada manhã invadida, de cada escolha anulada, de cada vez que fui tratado como incapaz. E a raiva voltava, me lembrando do motivo pelo qual eu disse basta. Esse conflito interno foi só o começo de um processo muito mais longo do que eu imaginava. Depois daquele domingo, eu achei que as coisas iriam esfriar. Que talvez minha mãe refletisse sobre tudo e entendesse que precisava mudar. Mas o que aconteceu foi o oposto. As primeiras ligações não atendidas viraram mensagens cheias de culpa, depois acusações. Quando percebeu que eu não iria ceder, ela mudou de estratégia, começou a envolver outras pessoas. De repente, minha tia me mandou uma mensagem. Filho, o que você fez com sua mãe? Ela está arrasada, chorando sem parar. Você sabe que ela só quer o melhor para você. Foi como um balde de água fria. Eu já sabia que minha mãe tinha esse jeito de inverter as coisas, mas não imaginei que ela fosse expor a situação para toda a família, transformando-me no monstro da história. No mesmo dia, meu primo me ligou. Ele não é muito próximo, mas disse: Cara, fiquei sabendo que você brigou com a tia. Não entendo como você pode ser tão duro com ela. Sempre vi ela te tratar como um príncipe. A raiva me subiu de novo. Era fácil para quem estava de fora enxergar apenas a máscara perfeita que minha mãe mostrava para o mundo. Ninguém via as invasões constantes, as manipulações sutis, os pequenos cortes que me fizeram sangrar por dentro durante anos. Eu tentei explicar, mas era inútil. As pessoas ouviam a versão dela, carregada de lágrimas e frases melodramáticas, e já me julgavam antes mesmo de me dar espaço para falar. Eu estava sendo pintado como o filho ingrato, frio, sem coração. Aos poucos, comecei a me sentir cercado. Minha própria família se tornava extensão da voz da minha mãe, me pressionando para recuar. Um dia, minha avó me ligou. A voz frágil dela quase me desmontou. Ela disse: Meu neto, sua mãe está sofrendo tanto. Eu sei que ela pode ser difícil às vezes, mas ela só tem você. Se você afastar ela da sua vida, o que vai sobrar para ela? Eu fechei os olhos e quase chorei. Era injusto. A culpa vinha de novo, esmagadora. Mas eu também sabia que, se cedesse, estaria apenas reforçando que minha mãe podia continuar me controlando. E aí veio a pior parte: ela começou a aparecer em lugares que eu frequentava. Um dia, saí com alguns amigos para jantar e, quando menos esperei, lá estava ela, sentada em uma mesa próxima. Sozinha, olhando fixamente para mim. Eu gelei. Ela levantou, veio até minha mesa e disse em voz alta: Não acredito que você consegue sorrir com os outros enquanto sua própria mãe está sofrendo. O constrangimento foi sufocante. Meus amigos ficaram sem reação. Eu queria desaparecer. Naquela noite, quando cheguei em casa, desabei. Senti que não tinha mais controle nenhum sobre minha própria vida. Eu estava tentando construir um espaço saudável, mas minha mãe sempre encontrava uma forma de invadir. E agora, com a família do lado dela, eu me senti isolado, quase sem forças. Mas foi também nesse momento de desespero que percebi que precisava ser ainda mais firme. Que colocar limites não era crueldade, era sobrevivência. E que, por mais doloroso que fosse, talvez eu precisasse tomar uma decisão ainda mais radical. Depois daquela cena no restaurante, ficou claro para mim que não dava mais para manter o meio termo. Eu estava tentando equilibrar as coisas, ser firme com minha mãe mas ao mesmo tempo manter a família por perto. Só que isso era impossível. Eles já estavam escolhendo um lado, e não era o meu. As mensagens se tornaram cada vez mais frequentes.
Minhas tias, meus primos, até conhecidos distantes apareciam me chamando de ingrato. Alguns eram mais sutis, você devia conversar com sua mãe, ela só está preocupada. Outros eram agressivos, você não presta, depois não reclame se ficar sozinho no mundo. E, pouco a pouco, comecei a me afastar. Parei de responder, bloqueei números, silenciei grupos de família. Foi como cortar raízes que me prendiam, mas cada corte doía. Eu me sentia órfão de pessoas que ainda estavam vivas. Nessa fase, eu percebi como a solidão pesa. O silêncio do meu apartamento, antes um espaço de liberdade, começou a se transformar em algo sufocante. Eu chegava do trabalho e me sentava no sofá, encarando a parede, me perguntando se eu estava errado. Talvez fosse eu o problema. Talvez eu fosse mesmo ingrato. Foi nesse estado que um amigo meu, o Lucas, apareceu. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, eu tinha tentado manter tudo em segredo, para não parecer fraco. Mas uma noite, depois de umas cervejas, eu acabei desabando e contei tudo. Eu esperava julgamento, talvez até indiferença. Mas ele me ouviu em silêncio, sem interromper, só prestando atenção de verdade. Quando terminei, ele disse: Cara, eu cresci com uma mãe parecida. Não tão intensa quanto a sua, mas também controladora. Sei como é se sentir culpado por querer apenas viver sua vida. Você não tá errado. Você só tá tentando respirar. Aquelas palavras foram como um alívio. Finalmente alguém entendia, sem virar contra mim, sem repetir o discurso da minha mãe. Ele continuou: Você precisa de limites mais firmes. E, se isso significar cortar contato por um tempo, não é porque você não ama sua mãe. É porque você também precisa amar a si mesmo. Eu fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Talvez fosse a primeira vez que eu realmente acreditava que não era um monstro por me afastar. Depois desse dia, Lucas começou a se tornar meu ponto de apoio. Sempre que eu recebia uma mensagem da família que me deixava abalado, eu mandava print pra ele. E ele me lembrava: Respira. Isso é manipulação. Você não deve nada além do que já deu. Não foi fácil, mas aos poucos, a culpa que me consumia começou a perder força. Eu ainda sentia dor, claro, mas ela já não me paralisava. Eu comecei a perceber que, por mais sozinho que eu parecesse, não estava totalmente só. E essa percepção foi fundamental para a decisão que eu estava prestes a tomar. Porque, se eu quisesse realmente viver livre, talvez fosse hora de cortar de vez não só as cordas da manipulação da minha mãe, mas também toda a rede que ela usava para me prender. Depois de semanas tentando manter uma distância saudável, percebi que nada mudaria se eu continuasse cedendo em pequenos pontos. Minha mãe sempre encontrava brechas, mensagens dramáticas, visitas inesperadas, parentes me pressionando. Era como tentar fechar uma torneira quebrada com fita adesiva, a água sempre escapava. Foi numa madrugada que eu decidi de vez. Eu estava sentado no sofá, com o celular cheio de notificações. A última mensagem dela dizia: Se você não voltar a falar comigo, talvez seja melhor eu não existir mais. Você quer ser o culpado pela morte da sua própria mãe? Meus dedos tremeram. Aquilo não era só manipulação, era uma bomba emocional jogada em cima de mim. Eu fiquei em choque, lendo e relendo aquelas palavras. Parte de mim queria correr até a casa dela, implorar para ela nunca pensar nisso. Mas outra parte, a parte que já estava cansada de viver nessa prisão, percebeu, aquilo era a cartada final de alguém que não aceitava perder o controle. Respirei fundo, segurei o celular e escrevi a última mensagem que eu mandaria. Mãe, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas eu não posso continuar vivendo desse jeito. Eu preciso de espaço, de paz. Eu não vou mais aceitar chantagens, nem invasões. Espero que um dia você entenda. Até lá, preciso cortar o contato. Adeus. Bloqueei o número. Bloqueei no WhatsApp, nas redes sociais, em tudo. Pela primeira vez, o silêncio que veio depois não foi sufocante, foi libertador. Os dias seguintes foram difíceis. Eu tive crises de choro, ataques de ansiedade. Sonhava que minha mãe aparecia batendo na minha porta. Sonhava que algo ruim acontecia de verdade com ela e que eu seria culpado. A culpa ainda tentava me prender, como correntes invisíveis. Mas eu também comecei a perceber algo diferente. Eu acordava sem a notificação de dezenas de mensagens. Eu podia sair de casa sem medo de ser seguido ou confrontado em público. O simples ato de existir já não era mais uma batalha. Minha família, claro, não entendeu. Meus tios e primos continuaram mandando mensagens, alguns agressivos, outros tentando me convencer a voltar atrás. Eu não respondia. Lucas me ajudava a lembrar que minha escolha era válida, que eu não era um vilão por proteger minha própria sanidade. Com o tempo, o barulho foi diminuindo. As mensagens foram rareando. Até que, um dia, não havia mais nada. Minha mãe finalmente parou de tentar. Não sei se ela desistiu, se cansou, ou se simplesmente encontrou outro jeito de preencher o vazio. Mas pela primeira vez na vida, eu tinha algo que nunca tive: paz. A ferida não desapareceu. Até hoje, quando vejo mães e filhos se abraçando em paz, sinto uma pontada de tristeza. Parte de mim queria que fosse diferente, que eu tivesse uma mãe capaz de amar sem sufocar. Mas eu também aprendi que amor de verdade não exige que a gente se destrua para caber no mundo do outro. Hoje, quando me perguntam se eu sinto falta dela, eu respondo com sinceridade: sinto falta do que poderia ter sido, não do que foi. Porque o que foi me quase destruiu. O que poderia ter sido, talvez nunca existisse. E, apesar de tudo, eu carrego uma certeza: eu não sou o vilão dessa história. Eu sou apenas alguém que escolheu sobreviver.